Se você está procurando um vídeo direto ao ponto com os fatos do livro do Príncipe Harry, você acabou de encontrar. Fica de olho nesse vídeo que eu vou falar tudo sobre O que Sobra, a autobiografia do Príncipe Harry. Oi pessoal, meu nome é Daniel Dornelas. A nossa conversa de hoje é muito aguardada, né? Esse livro que já vendeu mais de 1,5 milhão de cópias só no primeiro dia de lançamento, foi lançado no último dia 10 em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, foi lançado pelo Grupo Companhia das Letras. É um trabalho muito rápido, o livro exigiu aí 4 tradutores para que pudesse ser lançado no dia do lançamento mundial. E O que Sobra é uma leitura, assim, muito marcante, não necessariamente um livro de tudo emocionante, não, mas é uma leitura marcante, sim, e eu vou te explicar o porquê, né? Para começar, o Príncipe Harry dividiu essa autobiografia em 3 partes. A primeira parte é A Noite que Me Protege, onde ele vai falar principalmente de fatos voltados ali para o início da sua vida, a infância e a morte da mãe, e depois, na parte 2, ele tem um título, né, que é Ferido, mas sem se curvar. Ele vai desenvolver um pouco mais a partir da sua juventude e outros amores. E finalmente, na parte 3, Capitã da Minha Alma, que é o capítulo onde ele fala da relação com a Meghan. Então o capítulo já começa ali com esse encontro dos dois, como tudo aconteceu, até terminar, né, com a saída dele, com os cortes, né, de relações com a família real britânica. Esse livro ele é muito marcante justamente por ser a primeira autobiografia de uma personalidade da família real britânica, então traz muitos dados e muitos conflitos que obviamente geraram muito burburinho. A vida do Harry, assim como de toda a família, é uma vida marcada pela relação com a imprensa, e nem sempre de forma positiva, né? Visto que acredita-se que a princesa Diana ela tenha perdido a vida durante um acidente causado por uma fuga no qual ela era perseguida enquanto ela estava num carro com o seu motorista e com um namorado. Ela fugia de paparazzis, né? E o Harry ele chega a narrar aqui no livro o fato de serem encontradas fotos que foram coletadas pela polícia depois, tomaram todas as câmeras dos jornalistas, da mãe dele, inclusive morta dentro do carro. Então é algo de fato muito triste, e essa relação dele com a imprensa é turbulenta do início ao fim. Então, para começar, a gente tem que falar sobre isso, e eu quero te dizer que eu li esse livro por mais de 20 horas para produzir esse vídeo agora, logo nos primeiros dias depois do lançamento. Então eu vou te pedir para deixar um like aqui no vídeo. E também, se você quiser ler o livro também, comprar ele com o melhor preço da internet, tem um link aqui na descrição do vídeo, viu? Bom, vamos lá. O livro começa com o que eu considero uma parte muito diferente. Eu não esperava que ele fosse começar logo com uma apresentação que se passa no momento do velório, enterro ali do avô, em um quase diálogo, porque não foi bem uma conversa. A gente vai ver durante a leitura que a relação entre o Harry, o irmão William e o pai não é aquela coisa maravilhosa, né? Mas então acontece ali essa conversa, um certo diálogo, e o Harry fala sobre a necessidade de contar o lado dele na história. Assim termina essa apresentação e logo já vem para aquela parte 1 que eu comentei, né, que é sobre essa noite, então, que envolve tanto a vida dele. Ele fala sobre alguns dias que ele passou com a mãe dele, algumas lembranças que ele tinha, sobre como foi torturante para ele o momento de receber a notícia de que a mãe havia falecido, como ele sofria com todo o conflito, né? Aquela coisa de o pai ter uma outra mulher, que era a Camila, sobre, inclusive, o fato de a Camila ter vazado dados de dentro da realeza para jornais. Ele fala sobre tudo isso da infância dele, como era difícil, como a mãe dele era perseguida, como eles eram perseguidos e como isso tudo fazia a vida dele ser muito mais difícil. E eu acho que é isso, sim, tudo que ele vai apresentar logo nesse início, que é de fato marcante
uma das coisas que mais me incomodou foi a relação de como ele foi obrigado a crescer com aquela sensação de ser um step. Ele era tratado, e as pessoas falavam isso para ele, como ele era o substituto, aquilo que sobrava, né? Se desse alguma coisa errada com o irmão mais velho dele, então ele assumiria o trono, né? Então ele era só o terceiro, era o substituto, o step. Inclusive, o step de tudo, até de órgãos e tecidos, caso fosse necessário pro irmão dele. Isso é bem assustador. Eu fiquei imaginando como foi difícil para uma criança crescer com esse pensamento, crescer no meio de toda essa disputa ali entre o herdeiro e o suplente, o herdeiro e o step. Isso eu achei muito complicado também. Mas seguimos então, pensando nessa leitura. Ele comenta também sobre o dia do enterro, né, da mãe dele, sobre todo o trajeto que ele foi obrigado a fazer andando ao lado do irmão dele, enquanto o caixão da mãe passava pelas ruas da cidade, e como foi doloroso para ele tudo aquilo, sobre o fato de ele sequer conseguir chorar, ele não conseguia externar. As pessoas esperavam que ele fosse o mais educado possível, e ele não podia simplesmente ser uma criança vivendo luto pela mãe. Então isso é forte demais. Acredito que seja, assim, um dos focos dessa primeira parte do livro. O Harry, inclusive, ele teve toda uma adolescência e uma juventude muito conturbada. Então ele fala disso de uma forma muito aberta até. Ele comenta sobre todos os incidentes e as coisas que saíram na mídia, sobre como às vezes ele se portava e como isso pegava mal por atitudes mesmo que ele tinha, relacionadas inclusive à fantasia supremacistas e tudo mais. Ele relata até um momento de uma brincadeira, um momento de descontração, onde uma pessoa tirou uma foto do bumbum dele ali, e aquilo saiu assim nas capas de jornal e tudo mais. Mas acima de tudo, o que mais marcou foi quando ele disse que ele chegou a usar drogas ilícitas dentro de um colégio muito famoso que formou vários políticos britânicos, e um colégio muito reconhecido dentro da Grã-Bretanha, e que isso de fato gerou uma grande polêmica, porque afinal um príncipe dizendo que utilizou drogas. Além disso, ele chega a dizer até o seguinte: mas como era reconfortante depois de mastigar um cogumelo ou ingerir ayahuasca, viver a experiência em primeira mão. Ele era chegado às coisas alternativas aí, psicóticas. Uma outra declaração polêmica do príncipe é quando ele conta que ele serviu ao exército por muitos anos e que ele fez algumas viagens, né, para entrar na guerra mesmo, e ele relata que ele tem o peso de 25 vidas de pessoas do Afeganistão que ele matou durante a guerra. Então isso foi também uma declaração muito forte, muito polêmica. Ele fala sobre essas pessoas serem membros de um grupo terrorista, né, e extremista, e como elas violentavam muitas vidas. Então ele tenta meio que tirar ali o peso dessas mortes dos ombros, mas ele não consegue. Participei de 6 missões que terminaram na eliminação de vidas, e todas foram consideradas justificáveis por um sujeito que queria nos crucificar. Eu tinha a mesma opinião. Ele chega inclusive a comentar que essas 25 pessoas que ele matou, na verdade, ele não enxergava como pessoas, e ele as compara com peças de xadrez, como nesse trecho. Não via esses 25 como pessoas. Não dá para matar pessoas se as enxergamos como pessoas. Não dá para ferir pessoas se enxergamos como pessoas. Eram peças de xadrez retiradas do tabuleiro, meus eliminados antes que pudessem matar os bons. Então ele comenta que ele tinha sido treinado para fazer isso. Após voltar da guerra até, ele comenta que sofreu de estresse pós-traumático, até porque ele foi alvo, né, dos inimigos deles. Todo mundo queria a cabeça dele para poder fazer toda essa afronta, né, tanto ao Reino Unido quanto aos Estados Unidos.
E sempre que alguma declaração antes vinha à tona, tudo que a família real pensava era em utilizar alguma estratégia para poder limpar a barra de alguém. E nesse momento ele fala sobre como o pai dele e a Camila, eles acabavam jogando areia no caminho de outras pessoas para poder manter uma boa visão sobre eles, para que a imprensa falasse bem sobre eles, e que isso acabava sendo muito complicado, tanto para ele quanto para o irmão dele, para Kate, e que isso de fato gerava uma grande turbulência dentro da família. Papai e Camila não gostavam que Will e Kate desviassem a atenção deles e das causas que apoiavam. Tinham repreendido Will abertamente quanto a isso inúmeras vezes. Por falar em turbulência na família, comunicação não é um forte deles não, viu? O Will, ele nunca comentou com o irmão, antes de comentar com as outras pessoas, que iria se casar. Então, o Harry ficou sabendo que o irmão iria se casar junto com uma grande parte de pessoas, e isso deixou muito incomodado, porque ele queria que a comunicação entre ele e o irmão fosse melhor. Mas, aparentemente, aquela disputa entre o herdeiro e o reserva nunca tinha sido curada, nunca tinha sido resolvida, e o próprio William parecia manter isso assim à risca, ele não dava muita brecha para o irmão. E é justamente nesse momento em que ele diz o quanto ele percebia que as pessoas não se importavam tanto com ele dentro da família. Elas até chegavam a esquecer que ele também era uma pessoa, e isso o incomodava demais. Então ele fala que o pai dele e o William, eles não podiam viajar de avião juntos, mas ninguém se importava se o Harry viajasse de avião com o pai ou com o William ou com qualquer outra pessoa, porque afinal o reserva era dispensável, e ele utiliza exatamente essas palavras dentro do livro. Em um outro momento em que ele utiliza palavras que eu achei fortes, inclusive, quando ele vai falar sobre uma viagem que ele fez ao Polo Norte, e ele comenta que ele ficou com feridas na região íntima, e ele utiliza alguns termos diferentes, que eu não esperava ver em uma autobiografia de um príncipe, mas ele se mostrou muito descontraído e muito tranquilo ao falar sobre esses fatos. Então ele comenta sobre quando ele teve a primeira relação sexual, que foi atrás de um pub, e que foi com uma mulher mais velha. Ele comenta sobre outros relacionamentos, sobre como as namoradas eram perseguidas, sobre como as pessoas na mídia comentam tudo sobre ele e como isso complicava. Até no momento em que ele voltou dessa viagem, tinha aqueles ferimentos na região íntima, ele não conseguia simplesmente ir ao médico porque ele sabia que em algum momento aquilo iria vazar. Até porque quando ele nasceu, muitos jornais comentaram se ele havia sido circuncidado ou não. Então, tudo em torno dele gerava um burburinho grande demais. Para ser sincero, uma verdadeira tempestade numa tampinha de remédio. Em relação ao irmão, ele se mostra como uma pessoa muito tranquila. Ele fala sobre o quanto ele ficou feliz quando o William se casou, sobre o quanto ele ficava feliz mesmo por ver a felicidade do irmão. Inclusive que ele não se incomodou, como muitas pessoas pensavam que ele iria se incomodar, quando o irmão teve a primeira filha, né? E então, quando os filhos foram chegando, para ele tudo bem, não importava se ele estava descendo na linha de sucessão ao trono, para ele tanto faz, ele de fato só queria que o irmão fosse feliz. Algo muito complicado da relação dos irmãos foi um momento em que, depois de adultos, o William chega a agredir o Harry, e ele comenta sobre isso ter o impactado de uma forma muito negativa. De fato, ele não esperava que isso acontecesse, e foi só o início de uma jornada assim, ladeira abaixo, porque as coisas de fato foram só piorando entre os dois. Havia até uma rixa entre eles, que era o seguinte: os dois queriam apoiar as causas ambientais na África, e aí
o William diz pro Harry assim, poxa, mas eu deixei os veteranos para você, né, os soldados que voltaram com algum tipo de deficiência da guerra, e você não pode deixar os rinocerontes para mim? Tipo, deixa essa causa para mim, eu tenho que aparecer. Sendo que os dois podiam trabalhar juntos, havia muita coisa a ser feita, mas o William de fato não queria essa proximidade, não deixava isso acontecer de uma forma amigável. Já no capítulo 3, né, o Capitão da Minha Alma, é muito bonito ver o Harry contar como ele conheceu a Meghan. Ele fala que isso aconteceu por uma foto no Instagram que ele viu de uma amiga, e aí ele pediu o contato da moça que estava ao lado dela, que era a Meghan, e eles trocaram o Instagram, começaram a conversar, demoraram algum tempo para marcar um encontro presencial, e quando isso aconteceu, o Harry chegou completamente atrasado, eles ficaram um pouco tempo juntos, mas os dois perceberam que tinha uma química ali, alguma coisa diferente, eles logo já não conseguiam mais passar muito tempo sem se ver, e um dos trechos mais bonitos do livro, na minha opinião, é quando ele fala sobre a necessidade de ter empenho para conseguir sustentar um relacionamento, sobre como é importante o casal estar decidido a estar juntos, a construir toda uma vida juntos, e foi isso que eles fizeram, né? Eles tiveram que ser muito resistentes desde os primeiros dias, porque enquanto a Meghan vivia no Canadá, ela participava das gravações de Suits, uma série muito famosa, ela era atriz. O Harry precisava ficar na Grã-Bretanha para conseguir cumprir com tudo aquilo que a realeza impunha a ele, e aí ele não podia ir e voltar sempre. Para um príncipe sair de um país é necessário toda uma burocracia, né? Avisar o outro governo e tudo mais. Então a Meghan precisava ficar indo e voltando, e ele enxergava isso como uma grande prova de amor. E foi assim, enquanto eles conseguiram esconder, depois começaram a contar para as pessoas. É legal perceber, assim, dentro da história, que a família inicialmente recebeu eles muito bem. Inclusive a Rainha Elizabeth II foi super tranquila e gostou muito da Meghan, assim, logo no primeiro encontro, assim como o pai deles. O William também e a Kate foram muito simpáticos com ela, eles eram fãs de Switch, mas não deixaram por aí, e as coisas complicaram mais à frente, né, logo no futuro. Mas esse empenho eles tiveram desde o início, assim, da relação dos dois. Eles tinham esse sentimento que era de fato alguma coisa para sempre, e assim foi. A cena do primeiro beijo deles também é bonita, e quando ele comenta sobre as diferenças dos dois, que ela gostava de ler, que ela era muito culta e que ele não tinha nada disso, que ele era completamente diferente, mas que os dois se encaixavam muito bem, que os dois se davam muito bem, e que ele não esperava, justamente quando a imprensa tomasse conhecimento, que tudo seria tão negativo, sabe? Porque a imprensa foi atrás, assim, do passado dela. Ela era divorciada, e foram atrás do ex-marido, foram atrás do pai, falaram até que ela era de um lugar muito ruim, porque era uma região onde se cometiam muitos crimes, e que não seria uma boa pessoa para estar perto do Harry. Falavam sobre a miscigenação que aconteceria, que os fios de cabelo grossos, que a pele escura tomaria conta da realeza. Então a imprensa foi muito racista ao falar da Meghan, e isso foi assim a gota d'água para ele, e eles tentaram muito resolver, mas eles não viam apoio nem da família, nem do palácio, nem de ninguém. Era como se eles estivessem sozinhos tentando lutar contra uma imprensa, né, que queria a cabeça deles. E aquela coisa de viver sempre com paparazzis andando atrás, pessoas tentando invadir casas, vendendo as fotos que eram feitas escondidas por muito dinheiro, continuou acompanhando a vida. E chega um momento onde a vida deles está em jogo. Tipo, a qualquer momento podia acontecer o mesmo que aconteceu com a princesa Diana, que foi o que machucou tanto o Harry. Então, de fato,
é a principal reflexão assim que o livro traz pra gente, é que às vezes a fama ela não compensa tanto o que muitas pessoas, né, buscam tanto essa fama, esse dinheiro, esse reconhecimento público. Qual que é o preço disso? Qual que é a qualidade de vida que essas pessoas de fato têm? Quando eles decidem ter uma família, isso passa a ser praticamente incompatível, porque tudo tem um protocolo, tudo tem uma estratégia e ninguém os defende, todo mundo fala mal, todo mundo é racista, querem colocar a Meghan no tempo todo como uma bruxa, uma pessoa ruim, e ele não aguenta mais ver esse sofrimento. Até o momento em que a Meghan diz para ele que não queria mais viver, né? Que talvez fosse capaz de fazer algo contra a própria vida. E em relação a essas notícias, a falta de declaração, o Harry é muito incisivo várias vezes, ele deixa brechas sobre várias pessoas que provavelmente passaram informações para a imprensa e até criaram historinhas para a imprensa para talvez se beneficiarem. Então vão desde a Camila ao pai, ele comenta até que a rainha fazia coisas semelhantes quando necessário. E bom, mostra como muitas das vezes essas pessoas têm muita poeira, muita sujeira debaixo do tapete. Na cena em que eles decidem de fato cortarem os laços com a família real, eu percebi que a preocupação da família não era justamente com eles, com as pessoas, ou com os filhos que eles teriam, se eles teriam segurança. Até porque a família tirou deles todo o esquema de segurança que eles tinham, todo o dinheiro que eles tinham, e não era simplesmente porque o Harry era uma pessoa mimada e já que ele iria sair da família real, ele deveria trabalhar. Verdade, é fato que ele precisaria trabalhar, mas durante toda uma vida havia sido negado a ele o direito de trabalhar em qualquer coisa que não fosse em função da realeza. E quando ele decide sair da família real, até os títulos militares dele a família renega, né? Então tira dele os títulos militares, tudo aquilo que era muito importante para ele, que ele construiu dentro de uma carreira. E a segurança dele, da Meghan, dos filhos, tudo isso fica muito vulnerável, porque os orçamentos para poder arcar com um esquema de segurança para uma pessoa da família real era milionário e ele não poderia arcar com isso nesse momento. E a herança que ele havia recebido da mãe, ele queria manter e deixar para os filhos. Caminhando já para o final do livro, tem uma cena muito curta onde ele cita um contato com uma médium e essa mulher vai até a casa dele e ela narra então para ele que a mãe dele estava perto dele e coisas que ninguém mais sabia, assim, que teriam sido ditas então pela mãe para essa médium e a médium disse a ele. Então, como um contato com a mãe após a morte. Uma das últimas cenas do livro já se passa no funeral da Rainha Elizabeth II. Ele mostra como essa exclusão da família, assim, ele não conseguiu falar com o irmão dele no momento. Então, todo o trajeto para que ele chegasse a Balmoral, onde a rainha faleceu, foi muito mais complexo. Ele relata ter visto a rainha ainda na cama, ainda no leito, antes de ser recolhida, né, após a morte. Ele fala sobre como isso foi importante para ele, já que ele não viu a mãe depois que a mãe faleceu, ele só viu o caixão e por isso ele passou muito tempo da sua vida pensando se ela realmente havia falecido ou não, se ela havia fugido, mas que ele havia recebido uma mecha de cabelo que uma irmã dela cortou do cabelo dela e tinha dado para ele por irmão, né? Então foi a isso que ele se apegou durante toda a vida como uma prova de que a mãe havia falecido. Ele narra o contato com a Anne, que é a irmã da rainha, sobre o fato de como foi o funeral e o retorno para casa, o retorno para estar próximo da Meghan, dos filhos. Ele fala de um jeito muito belo sobre a chegada dos filhos, é de fato muito bonito, muito encantador, e o livro vai terminar de volta lá no início, sobre aquela cena no funeral do avô dele. Gente, no geral, é um livro assim com uma carga de informações muito grande, é uma leitura muito densa, é um pequeno calhamaço, o livro tem mais de 500 páginas, então é um livro bem longo, eu comentei que eu demorei mais de 20 horas para finalizar a leitura, mas é um livro marcante, principalmente por conta do agradecimento.
o fato de, no agradecimento, o Harry agradecer ao leitor por ter tido o interesse de ouvir o lado dele sobre tudo o que aconteceu sobre a própria história. Eu achei isso muito bacana, assim. É um rompimento com essa mídia tradicional que muitas das vezes não tem um filtro, né? E às vezes não se tem uma confiabilidade em relação a essas pessoas, né? Que são famosas, que são pessoas públicas. Então, achei de fato muito marcante, uma leitura boa. Lá no Scooby eu avaliei com 4 estrelas de 5. Achei que o livro entrega muito bem aquilo que ele promete. Para quem queria fofoca, tem fofoca. Para quem queria relato pessoal íntimo, tem relato pessoal íntimo. Para quem queria até fatos históricos relacionados à realeza, a morte da princesa Diana, ele cita o Brexit, cita vários momentos marcantes durante a biografia dele, cita passagens pela África, muitas coisas de fato interessantes e que são legais de se ler. Então é um livro bom. O trabalho de tradução, um trabalho de tradução impecável. Muito obrigado ao Grupo Companhia das Letras por ter me enviado o e-book para que eu pudesse ler rapidamente, né? Muito grato por isso. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui na descrição tem um link para comprar o livro. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo e tem também um link para o meu clube do livro. Se você quiser ler comigo ou participar da minha comunidade de leitores, tem um link aqui na descrição. Então, fica de olho aqui porque tem muita coisa boa. A gente se vê em um próximo vídeo. Espero que você queira se inscrever no canal e até a próxima. Tchau!